Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Essa apresentação é relativa ao trabalho à eleição para o governo do Estado de São Paulo em 1994, nas charges dos jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo. O objetivo desse trabalho foi investigar, por meio das charges, de que maneira esses jornais, a Folha e o Estadão, enquadraram as candidaturas de Mário Covas e Francisco Rossi durante o segundo turno da disputa eleitoral para o governo do Estado de São Paulo. Bom, inicialmente é importante dizer que a eleição estava inserida no âmbito da supereleição de 1994, as eleições gerais brasileiras daquele ano, marcadas pela disputa por múltiplos cargos simultaneamente. Então, seriam eleitos presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Os jornais estavam circulando em seu auge em 1994. A Folha registrava um recorde histórico, com cerca de 365 mil assinantes, enquanto o Estadão contabilizava aproximadamente 290 mil assinantes. Bom, é importante dizer que houveram críticas referentes à falta de cobertura dos jornais paulistas sobre a eleição estadual paulista no primeiro turno. Todavia, conforme a disputa presidencial foi definida no primeiro turno, a eleição para o governo do estado de São Paulo ganhou maior centralidade ao longo das 6 semanas que antecederam o segundo turno, entre Mário Covas, candidato pelo PSDB, e Francisco Rossi, candidato pelo PDT. Inicialmente, sobre o trabalho, é importante destacar que tomamos as charges como fonte, e o suporte das charges são os jornais. E conforme Maria Helena Capelato discute, nós não podemos considerar esses jornais veículos neutros de informação. Mas desde que se tornaram empresas comerciais, jornais como a Folha e o Estadão passaram a se apresentar como instituições públicas legitimadas a intervir no campo político, mas que são ao mesmo tempo regidos pela lógica do lucro. E essa dinâmica leva à produção de discursos que são marcados por interesses específicos, que muitas vezes alinham o conteúdo editorial às conveniências econômicas da empresa ou a compromissos com determinados grupos de poder, tensionando a pretensa neutralidade jornalística. Uma das formas pelas quais esse discurso se materializa é por meio das charges. E conforme o Rosnaldo Miani discute, embora tenham sido empregadas inicialmente para estimular o consumo dos impressos, as charges passaram a constituir meios pelos quais os jornais produzem interpretações sobre os fatos noticiados, frequentemente em consonância com as suas orientações políticas e com os interesses de seus proprietários, como se fossem uma espécie de editorial gráfico. A compreensão da charge como fonte está também em sintonia com o que propõe o Piano Bezerra Menezes, que defende que os sistemas de comunicação visual constituem uma dimensão fundamental para a análise histórica, dada sua capacidade de estruturar formas de pensamento e organizar a percepção do sujeito sobre o mundo. Bom, na medida em que a charge ela é muito utilizada em contextos eleitorais para que os jornais expressem seus posicionamentos sobre candidatos, partidos e projetos políticos, as charges publicadas pela Folha e pelo Estadão constituirão fontes privilegiadas para a investigação proposta. Segundo as metodologias propostas por Capelato, Miani e Menezes, nós começamos identificando qual é a orientação política desses jornais, visto que a crítica proposta pela charge está, em geral, condicionada a ela. Em seguida, passamos para a contextualização e interpretação daquilo que a charge retrata, para então, finalmente, identificar como as campanhas dos candidatos foram enquadradas para o público leitor desses jornais. Então, com base em autores como Altemar da Costa Muniz e Francisco César da Fonseca, constatamos que ambos os jornais estavam alinhados a orientações neoliberais e seus editoriais, segundo a pesquisa desses autores, reforçaram essa postura. Ademais, segundo Leônidas de Brito, a cobertura jornalística em períodos eleitorais passou a ser pautada pelo apoio a candidatos políticos com agendas de privatização e pelo exercício de um discurso que condicionava a governabilidade de um candidato aos dogmas de mercado. Em 1989, os jornais considerados cobriram as eleições presidenciais a partir dessas posições, embora tenham apoiado candidatos diferentes.
A Folha apoiou Guilherme Afif, do PL, e o Estadão apoiou Fernando Collor de Mello, que concorreu pelo PRL. Já em 1994, ambos os jornais se posicionaram em prol de Fernando Henrique Cardoso. Além disso, naquele ano, Lula, do Partido dos Trabalhadores, figurava como segundo candidato colocado nas pesquisas de intenção de voto, e ele foi sistematicamente rotulado pelos dois jornais como uma ameaça à economia do país em função de sua plataforma política de esquerda. É importante notar também que FHC havia sido ministro da Fazenda no governo de Itamar Franco, e o sucesso do Plano Real também fez com que esses jornais se posicionassem em favor de sua eleição, como se ela estivesse ligada à continuidade do Plano Real. Além disso, eh, procuramos entender então se essa postura dos jornais em relação à disputa presidencial de 1994 se refletiu na eleição estadual para o estado de São Paulo. É importante destacar aqui que Mário Covas teve tanto no primeiro turno quanto no segundo turno o apoio de FHC. Ambos eram do mesmo partido e possuíam uma trajetória política com uma longa história de afinidade, ambos como fundadores do PSDB. Além disso, o programa de governo de Mário Covas possuía diversas políticas eh, que estavam alinhadas a a essas políticas neoliberais. E o Francisco Rossi, por sua vez, ele não tinha um programa de governo muito consistente e ele baseava sua campanha muito mais na sua fé, né? A religião evangélica era a sua principal plataforma política. E a partir da análise que nós promovemos das charges publicadas ao longo do segundo turno da disputa estadual, nós percebemos que Mário Covas foi sim favorecido em relação a Francisco Rossi pelos dois principais jornais da imprensa paulista. Mas destacamos que a questão econômica, tão relevante para os jornais do pleito nacional, ela não foi tão mobilizada. Os jornais preferiram descredibilizar Francisco Rossi, principalmente por ele não apresentar um programa de governo muito definido e pela sua plataforma religiosa. Isso não significa, contudo, que a preferência dos jornais por Covas não possa ser explicada por suas propostas neoliberais, pela coerência dos jornais em apoiarem um candidato a governador, apoiado pelo candidato que apoiava a presidência. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.